Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre quando a autenticidade nos falta. Quando nos falta a autenticidade. Por que, né? O que a gente tem como retorno, como consequência disso, tá? Então vamos lá, deixa eu ver aqui como que eu trago isso para vocês. Veja. Lá mais adiante, né, eu desenvolvi com vocês os nossos 4 princípios, que são, na verdade não são princípios, são segredos sagrados de conexão com o cosmos, né, que é integridade, autenticidade, responsabilidade e enriquecimento. Esses 4 princípios, eles nos conectam a viver integrado com Deus, né? Tá, então, dentro desses 4 princípios, a autenticidade é um deles. E hoje eu gostaria de mostrar para vocês que quando a autenticidade nos falta, a nossa realidade interior é guiada pela realidade exterior, né? E aí a gente vai fazendo uma vida, né, muito desconectados de nós mesmos. Então vamos lá, deixa eu trazer então um pouquinho mais aqui para que vocês criem a cognição para isso. Eu tenho falado muito da completude, né, do quanto a gente precisa conquistar esse espaço. Por quê? Porque o nosso primeiro princípio, a integridade, ela só é de fato, você só consegue cultivar a integridade de fato dentro de você se você tiver criando completude em você. Porque senão você não consegue ter a integridade nesse nível que a gente conversa aqui. Por quê? Porque os nossos incompletos, eles criam rotas na nossa mente, onde a gente está sempre, de alguma maneira, ludibriando a nós mesmos, negligenciando a nós mesmos, né? E aos outros, né? E aí não tem, porque muitos de vocês começam a entrar num processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de vocês começam a entrar num processo de integridade com vocês cada vez mais. Vocês sabem que para nós aqui, a integridade, ela é quase, a postura que a gente tem com integridade, ela é quase como um alcoolista precisa ter para sair daquele vício dele, né? Então assim, é mais um dia eu fui íntegro, né? Eu fui íntegra. Isso eu já falo lá naquele nosso vídeo sobre integridade. Então assim, por quê? Porque a integridade não é um segredo, um princípio fácil de nutrir no contínuo dentro de nós, né? Então, esse espaço da integridade não cabe às pequenas mentiras que a gente diz a nós mesmos, né? E a gente aplica aos outros, mesmo as mais pequenas mentiras, não cabem no espaço da integridade, né? E a gente às vezes implanta essa conduta, né? Até mesmo porque é engraçado, parece às vezes ser mais leve, ou às vezes é porque a gente está numa estratégia astuta mesmo e precisa fazer isso, né? Então, só que quando a gente tem dificuldade de ter o espaço de integridade, que toda a humanidade, depois que a gente começa a praticar isso, a gente vai ver que é muito difícil de você encontrar pessoas com integridade nesse nível, né? Então, por que é que elas não estão? Só que daí vocês querem julgar quem não está sendo íntegro. E a gente não pode, por quê? Porque a integridade nessa natureza com a qual a gente aprende aqui, ela só é possível a partir de um espaço de completude. E aí, né, a gente sabe que talvez a maior parte nem tenha acesso a isso, né? Então, assim, a gente tem que ser um pouco flexível, pouco não, eu diria bastante flexível quando a gente está interagindo com pessoas que tu não consegue enxergar a integridade delas, né? Tu não consegue enxergar porque ela está incompleta, e os incompletos não conseguem ter esse nível de integridade que a gente conversa aqui, né? Isso tem que ficar claro também. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa que não é íntegra,
eu não trato como se ela tivesse problemas, tivesse assim, tipo, não, isso é só uma questão de tempo. Quando ela entra num processo que é capaz de permitir com que ela seja, ela vai adorar ser. Ela não está sendo, não é porque ela é uma safada. Ela não está sendo porque ela não consegue. As rotas que estão sendo criadas com os incompletos não permitem que ela consiga ter integridade nesse nível que tu está vivendo. Eu só vejo assim. Todas as pessoas que eu encontro junto, tudo tem jeito. Né? Ela tá fazendo dessa maneira porque os incompletos estão guiando ela assim. Eu, pelo menos, tenho essa compreensão. Né? Isso não é um valor moral para mim estar criando aqui julgamentos e sentença às pessoas, como se fosse um grande juiz, né? Uma juíza. Então, assim, eu não tenho essa compreensão, né? Todo o espaço que eu recebo divino, ele não serve para mim entrar nesses julgamentos em relação aos demais. Eles me servem cada vez mais para mim ficar num espaço mais gracioso, generoso, mais amplo, né? De compaixão, inclusive, né? Tá, mas por que eu tô dizendo isso? Porque, veja, esses valores, eles são como se fossem, um vai dependendo do outro para construir esse alinhamento. Por exemplo, eu só consigo ter a integridade nesse nível que nós falamos aqui. Qual é o nível, né? Vamos recordar aí lá daquele primeiro vídeo lá. Integridade no nosso espaço é você honrar com todas as palavras que você se diz a si mesmo, com todos os pensamentos que estão rodando dentro de você e com todas as ações com as quais você em algum momento se propôs. Você tem que honrar com elas. E você completa a completude honrando com os outros como se fosse a tua própria vida. Esse é o circuito de integridade para conexão cósmica. Por quê? Porque a gente tem socialmente uma ideia, né, de que integridade é você honrar com todas as pessoas com as quais você interage, né? E você já é outra parada. Ninguém tá vendo, tu faz o que quiser. Não é isso? Só que veja, esse ninguém tá vendo é a tua existência, né? E é ali que mora e reside, né, o centro da tua integridade. Só que não é isso. Então, o que a gente vê todas as pessoas fazendo um grande esforço para honrar com as pessoas com as quais ela interage. Mas isso não é por um valor que ela faz isso. Ela faz isso por medo da imagem, por medo que vão achar o seu respeito, não quer perder a imagem que ela está construindo, né? Então existe um esforço, normalmente existe um esforço muito grande para você conseguir honrar com as pessoas com as quais você interage. E esse esforço, muitas vezes, inclusive, ele é feito e honrado numa grande negação de si, né? Então você faz não porque você tem vontade, não porque isso está sendo íntegro com você. Você faz para garantir a tua boa imagem ao outro. Essa é a integridade social. Não é essa da qual eu falo. Porque essa a gente depois que atinge talvez um determinado nível, tu pode até ficar pagando para as pessoas fazerem isso para você, mas não é essa a integridade que nos conecta ao cosmos. A integridade que nos conecta ao cosmos começa em nós, né? E aí, quando você vai ter essa integridade com o outro, você não tem ela com esforço. Ela simplesmente sai de você porque tu nem sabe fazer outra coisa. É assim que você te trata, é assim que você faz com você, então com o outro tu faz isso com grande tranquilidade. É dessa integridade que a gente está falando. A integridade é a estrutura que vai nos colocar de pé para a conexão cósmica. É nesse nível. E aí eu falo lá naquele vídeo que a integridade não é relativa, vocês se recordam disso? A integridade é um valor absoluto. Então não tem como tu ser 95% íntegro. Esse dia eu fui 95% íntegro. Ou você é íntegro ou você não foi íntegro, né? Então, isso parece rigor, mas isso não é rigor. Isso é fundamento. Vocês vão ver que se vocês conseguem ter essa integridade nesse nível, vocês vão ver como vocês são flexíveis com o mundo, como vocês são flexíveis com as questões que passam na vida de vocês. Vocês conseguem ter um outro olhar. Então, a integridade, ela é a fundação. Por exemplo, como se fosse uma fundação de uma casa. Ela é uma fundação para nós. Só que, veja, se a gente está incompleto,
né? A gente está vivendo em função do externo. O interno a gente vai deixando para trás, né? Ninguém está vendo mesmo. Eu comigo mesmo faço o que eu quero. Eu digo uma coisa lá e aqui dentro não acontece daquele jeito, né? Então assim, esse vai criando um descompasso. A integridade, quando começa a ser fundada em nós, desta maneira como eu estou dizendo para vocês, ela vai criando uma ambiência de autenticidade. Porque, veja, se tu começa a honrar com as tuas palavras, com os teus sentimentos e com as ações que você se promete, você vai ganhando muita vida dentro de você, vai se estruturando realmente um alicerce dentro de ti. Quando tu tem esse compromisso com você, de honrar com você, você vai começando a estruturar uma ambiência de autenticidade. Ou seja, as tuas relações, elas operam de acordo com o que você tem dentro de você, né? E isso é muito interessante, muito legal. Mas tu só consegue fazer isso se tu começa a completar o teu espaço. Senão tu tá sempre estratégia astuta. Até na caridade. Você tá fazendo por uma estratégia astuta. Então assim, essas coisas a gente tem que entender um pouquinho. E eu tô trazendo isso para vocês por quê? Para que a gente tenha uma vida conectada à nossa essência divina, a gente precisa começar a infundir integridade nesse nível. Então, o que eu falei nos 2, 3 últimos vídeos? Eu falei sobre a completude. Então, por que a completude começa a se tornar primorosa? Porque você sabe que ela é quem vai poder abrir espaço para minha integridade. Porque senão eu tô sempre assim eu tô sempre na esperteza para fazer vida, né? Então, isso eu acho interessante a gente saber. E aí o título desse vídeo, por quê? Porque depois que você faz por um período, se tu ficar uns 6 meses tendo essa integridade, nesse nível que eu tô falando para você, e vai, como eu falei lá no vídeo, desde vou fazer academia 3 vezes na semana, não existe possibilidade de tu não fazer academia 3 vezes na semana. Veja, os teus incompletos vão criar rotas para você não honrar com isso o tempo todo. Vocês compreendem e vocês podem, se vocês não estão lembrados, eu peço para vocês que retornem ao vídeo de integridade. Então veja, desde as pequenas às grandes situações da nossa vida, a gente precisa criar esse espaço para ter autenticidade, né? E a autenticidade, para que você viva uma vida alinhada com o teu espaço interno e não é o mundo exterior gerindo tua vida dentro. É a tua vida dentro, né, indo para o mundo exterior, né? Que a percepção é a seguinte, né? Quando nos falta a autenticidade, a gente tem a sensação de que o mundo exterior está galopando dentro de nós. Que o mundo exterior está ditando a vida, o estilo de vida, aquilo que a gente quer viver, aquilo que a gente quer sentir. É quando você tem um mundo interno tão fraco, que você sente, inclusive, uma exaustão, como se você estivesse sendo explorado. A falta de autenticidade faz com que o mundo exterior defina o teu mundo interior. Quando você vai te alinhando, você vai fazendo tuas completudes, você vai infundindo integridade nesse nível que nós conhecemos aqui, vai abrindo um espaço de autenticidade, você vai ver que o teu mundo interior é que começa a fazer vida para fora e não mais de fora para dentro. Essa reversão de como é que a sua vida será a partir dos valores que você cria internamente, muda completamente a sua vida. E isso vai fazendo com que você assuma uma tremenda responsabilidade sobre o teu espaço interno, sobre o teu bem-estar, sobre a tua vida.
Porque se você começa lá na integridade, honrar com os teus pensamentos, com os teus sentimentos e com as ações que você se promete, você cria a ambiência de autenticidade em você. Essa junção, completude, integridade e autenticidade, abre o espaço do nosso terceiro valor, que é o valor da responsabilidade. Se você começa a perceber que uma potência interna começa a despertar em você quando você honra com as tuas questões todas, com o que tu te propõe, né? Porque se você começa a não honrar com as palavras que você se diz, com os sentimentos que você tem, se começa a não fazer mais isso, você vai ver que você se enfraquece completamente. Aquele eixo estruturante, ele se dissolve dentro de você. Então, essa vai abrir espaço para o valor da responsabilidade. Então você começa a assumir responsabilidade sobre você, você não acha mais que você está sendo explorado, você não acha mais que o mundo está querendo te derrubar, que as pessoas estão querendo, né? Embora eu não estou negando que exista, né, pessoas que estão completamente incompletas fazendo horrores por aí, eu não estou negando isso, mas tu vai ver que se você se conecta com isso, isso começa a ficar numa dimensão muito menor do que antes elas teria. Por quê? Porque você começa a ganhar corpo para o mundo. Né? O mundo não está mais definindo você. Você que está definindo o que você vai fazer para o mundo. Então você ganha uma liberdade muito grande, né? E aí, quanto mais você infunde, então, a integridade, a autenticidade, a responsabilidade, quando tu vê, tu vai tendo um espaço interno muito generoso, né? Na maneira como você vai fazer a dinâmica da vida. E aí você logo percebe que você fazer a vida só pensando em você, no teu bem-estar, em como você galga determinadas coisas, como você consegue ter uma melhor vida aqui e ali, é pouco. Então você percebe que você quer começar a estender tua responsabilidade aos demais. Esse movimento, ele brota de nós sem ser uma estratégia, um pensamento, né? Isso simplesmente vai brotando de nós. Nós não estamos programando, mas a gente sente e diz, pô, eu precisava fazer alguma coisa além disso, né? Aí a gente diz, pô, eu queria começar a enriquecer as pessoas, eu queria começar a trazer algo para as pessoas, pudessem fazer vida das pessoas. Então aí você já está entrando para o nosso quarto valor, que é o enriquecimento. Essa estrutura vai nos dar a percepção de uma vida realizada, né? Quando a gente começa a se estruturar dentro dessas perspectivas, a gente vai tendo essa sensação, né, de vida realizada. E aí você começa a ter retornos que te deixam em uma posição, né, interessante para fazer a vida, né? Você tem retorno, né? Você pode ter o que você quiser a partir de então, né? Vai depender do quanto de vontade e de empenho você tiver das suas projeções, né? Então, isso eu gostaria de trazer para vocês, né? Porque quando a gente tem a realidade exterior guiando a nossa realidade interior, aquela sensação de vazio, de falta de objetivo, né? Aquela sensação de tédio, cansaço, depressão, né? Ela não tem como não ser gestada dentro do nosso espaço, né? Diante dos nossos incompletos. Se você vai ficar ruminando incompleto dentro de ti, não acredite que tu vai ter uma vida interessante, suculenta, nada disso, né? Então, eu gostaria de trazer isso para vocês, por quê? Porque a autenticidade, quando conquistada, ela não mais permite que o mundo exterior faça a vida dentro. Você cria, inclusive, os teus próprios valores, como você quer conduzir tua vida, o que você compreende como vida, né? Enfim, eu gostaria de trazer isso para vocês, para que vocês entendam por que é que a gente fica fazendo completude sempre que necessário, né? E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, depois que a gente está num espaço mais completo, a gente não fica fazendo completude o tempo todo porque não sente isso. A gente sente a vida muito mais fluida, né? Não tem necessidade de ficar conversando o tempo todo. Por quê? Porque aquelas coisas não se enroscam mais no teu espaço. Mas quem sabe quando tu tem que ajustar, de repente, em alguns momentos vale a pena você ser intenso na completude e pontuando, porque a completude é uma maneira de você expressar como você funciona. As pessoas não têm por que adivinhar isso. A maior parte das brigas em relacionamento e tal foi porque a gente quer que o outro adivinhe como que a gente funciona internamente. Cada um funciona diferente, porque o funcionamento tem a ver com os filtros que a gente carrega.
e não com um padrão social de relacionamento, seja lá o que for. Então, quando a gente vai no início, que a gente está talvez começando relações, conhecendo amigos, conhecendo, né, tendo novos funcionários, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sempre expressar como é que a gente funciona. E as completudes, elas vão nos dando essas oportunidades da gente se posicionar diante do outro e tal, até que aquilo se torna já conhecido e as pessoas vão interagindo conforme aquilo que está mais claro para eles sobre você, né? Então, eu gostaria de trazer, eu tô entendendo que eu tô reforçando compreensões aqui para nós, né? E tentando linkar elas de maneira diferente que eu ainda não linkei, para que vocês vão criando, né, todo um contexto da importância da completude, da importância da manifestação. Por quê? Porque é só o espaço da completude que nos permite continuar com integridade, senão daqui a pouco a gente não é mais autêntico, né? A integridade é interessante nesse nível porque quando a gente tem ela nesse nível, a gente começa a ter mais cuidado com o que a gente fala, né, com o que vai expressar, né? E por quê? Porque você sabe que aquilo que você disser, né, se você porventura não fizer, você vai ver como começa a enfraquecer o teu espaço interno, né? Um troço impressionante, né? Então esse cuidado a gente tem que ter. Eu acho que vocês conseguem já viver isso que eu estou dizendo. Eu estou só falando do manejo, porque daqui um pouco, sei lá, daqui um pouco vocês vão... a gente vai se desconectando de alguma maneira, ou, né, não sei, cada um vai fazendo sua vida e tal. E eu quero que vocês saibam disso, né? Que quando vocês entenderem que a vida começou a ficar conflituosa, né? Você tem perdido, você está perdendo esses princípios, né? Você não tá operando mais neles, né? E aí fica mesmo, aí fica sendo gerido pelos teus incompletos, né? Aí é aquela bagunça que todos nós já conhecemos, não é? Um beijo para todos vocês, até o próximo vídeo.